Bom, rapaziada, depois da brilhante vitória do Palmeiras para cima do Sport Cristal, quem chamou a atenção, obviamente, Estevão, né, pessoal? Novamente, última partida dele aí no Allianz e a imprensa esportiva se rendeu completamente ao garoto, né? E eu separei aqui para vocês alguns dos comentários feitos por parte da imprensa pro Estevão, né, pessoal? Então nós vamos conferir aqui nesse vídeo, mas antes eu só peço, não esquece, deixa o like aí, pessoal, para fortalecer o canal. O like ajuda demais, então dá essa moral, deixa o like aí. E se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, belezinha? Mas agora, sem mais enrolação, nós vamos conferir aí o pilhado. Flávio Prado falou, o pessoal lá do Gazeta Esportiva também, então bora conferir. Raí Monteiro e Flávio Prado. Essa despedida, né, do Estevão. O Estevão, 17 anos, para mim, um fenômeno, joga muita bola. Para mim, desde o Neymar, o que mais promete, na minha opinião, para mim até um pouquinho mais do que o Vinícius Júnior, tá? Pelo talento dele com só 17 anos, mais do que o Endrick, também, na minha opinião. Estevão se despedindo do Palmeiras não, né? Da torcida no Allianz Parque. O que falar da passagem desse moleque, né? Do que ele fez pelo Palmeiras e, claro, dessa atuação aí avassaladora do Palmeiras, mostrando para o Flamengo como que tem que ter brilho em Libertadores. Sem dúvida. Ele foi um jogador importante desde que apareceu, sempre foi um jogador de um nível muito elevado, muito alto. Acho que pode subir muito jogando agora no Chelsea. Precisa ver como é que ele vai ser aproveitado, tomara que seja bem aproveitado. O Chelsea às vezes leva jogadores, claro que nem todos com o talento do Estevão, mas às vezes leva jogadores jovens e não chega exatamente a aproveitá-los. Eu não sei exatamente o critério que eles usam, mas muitos deles nem têm chance, né, de jogar. Eu espero que o Estevão tenha chance, que ele possa ser bem aproveitado. Acho que ele vai ser mais aproveitado pelo meio, aqui ele jogou muito pelo lado do campo, e acho que pelo meio ele vai crescer bastante. E deixa uma imagem sensacional no Palmeiras. Tomara que ele consiga realmente mostrar todo o talento que ele tem. Vai evoluir muito, eu sempre falo. Agora o cara vai zerar e aprender como se joga futebol efetivamente. Maneira que joga, velocidade de jogo, tática de jogo, é tudo diferente. Ele vai, que foi o que aconteceu com o Endrick. Ele está numa fase de adaptação ao ritmo de jogo do futebol de um nível mais elevado. Deve acontecer o mesmo com o Estevão, só que o Estevão é um jogador de mais talento, né? Então o Endrick é um jogador mais de força, depende mais do todo. O Estevão, por ser um jogador com um talento maior, de repente ele pode ter uma adaptação mais rápida a esse nível de jogo que ele vai começar a usar a partir do momento que for para o Chelsea. Tomara que ele tenha oportunidade, que ele tenha frieza suficiente. É sorte, né? Todo mundo precisa ter um pouquinho de sorte também. E aí ele vai se transformar num jogador de um nível muito elevado no futebol europeu. O que vocês acharam da goleada? Aí sim é goleada, porque outro dia tinha alguém aqui que falou que 3-0 não é goleada. Ontem, o Paulo Sérgio. 6-0 é? Será? Pra ele, gols goleada? de diferença é goleada, daí pra Pô, cima. Eu aprendi assim. Então é super goleada. E aí? Então, assim, eu trabalhei no jogo ontem do Palmeiras e ficou a nítida impressão de que o Palmeiras fez lição de casa, jogou da forma que se deve jogar quando você tem um adversário muito frágil, um adversário que não te dá resistência. O Palmeiras jogou o tempo inteiro. O Palmeiras fez aquilo que deve ser feito no futebol, nem sempre é possível, mas o que deve ser feito. E aí muita gente falando, mas ganhou de um time frágil. Gente, o São Paulo teve dificuldades seríssimas com o Tajeres. O Flamengo. O Corinthians perdeu para os reservas do Huracan. O Flamengo se classificou com as calças na mão contra o Tátira. O Palmeiras meteu 6-0 no time peruano. Tá? E de que forma colocou esse resultado? Apenas com o Estevão entre os titulares da equipe que jogou no final de semana contra o Flamengo. O banco de reservas do Palmeiras estava recheado de peças. E ao término da partida, nas minhas redes sociais, eu gravei a minha opinião de que o Palmeiras ao término dessa fase de classificação, Silvestre, é o grande favorito à conquista da Libertadores. E você pode pontuar, ou você em casa pode pontuar da seguinte forma, mas agora tem a parada para o Mundial. Sim. E quando volta para a fase final da Libertadores, embalo, volta, né? Sem o Estevão. Volta sem o Estevão. Mas a minha avaliação foi feita no recorte de que nessa campanha de 100% do Palmeiras na pré-Libertadores, Palmeiras que das 8 últimas vezes que disputou a Libertadores, 6 delas ele terminou com a melhor campanha, tá? E nessa vez ele teve 100% e ele não foi um time dependente do Estevão. O Estevão teve um papel fundamental.
teve um papel fundamental, claro, não tira a qualidade do menino. Mas o Palmeiras tem, sim, condição, no meu entendimento, de chegar como favorito depois do Mundial. Se vai ser campeão da Libertadores, a gente não sabe, é uma outra história. Mas a avaliação que eu tenho com tudo pra é essa. Então, esse negócio de falar que o adversário é fraco, tem que lembrar que o Corinthians foi eliminado pelo Huracan, o Corinthians passou vergonha na pré-Libertadores, o São Paulo para ganhar do Tajeres de 2-1, tá classificado, beleza, mas foi difícil, e o Flamengo com as calças na mão, 1-0 Tátira. O Palmeiras amassou, passou o trator, foi para frente, para trás, amassou, e é isso que a gente gosta no futebol. Parabéns, Palmeiras, vamos falar o quê? Mas em agosto, oitavas de final, é um outro campeonato. Claro. Zera tudo e o Palmeiras pode, num azar, cruzar com o Flamengo, que ficou no outro pote, que classificou em segundo lugar. Agora, o trabalho no Palmeiras nos últimos 5 anos é o melhor trabalho do futebol do nosso continente. Porque entra jogador, sai jogador, o seu Abel Ferreira consegue... às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ele consegue repaginar o time. Então ele perdeu lá atrás o Scarpa, que era um jogador fundamental, encontrou solução. Ele perdeu o Dudu recentemente, já não estava fazendo tanta diferença, encontrou solução. Perdeu o Endrick, achou o Estevão, outro tipo de jogador. Acontece que tem uma filosofia, um formato de time, os caras comem aqui, ó, na mão do Abel. Os jogadores de olho fechado, reservas ou titulares, conhecem o esquema ou os esquemas. É um trabalho muito sólido. Todos são importantes, né, Silvestre? É um trabalho muito sólido. Por mais que vá fazer falta, claro que vai, porque é um jogador intuitivo, maravilhoso, claro. É o extrato puro do suco do futebol brasileiro, o Estevão. O sistema do Palmeiras compensa a ausência no jogador e já ele adapta alguém. Por isso a minha aposta de favorito, mas como bem disse o Silvestre, a gente não sabe o que vem pela frente nas oitavas. O futebol é empolgante pelo imponderável, né? Mas para mim o Palmeiras é o favorito. O craque Estevão reuniu a imprensa hoje para uma entrevista de despedida do Brasil. José Paes foi lá acompanhar cada detalhezinho das palavras do garoto. Boa noite, Zé. O que ele falou de mais interessante, hein? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, baita entrevista coletiva do Estevão aqui neste hotel, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, bem pertinho da TV Gazeta, aí 15, 20 minutinhos da TV Gazeta de carro. Foi um evento bem bacana de uma das patrocinadoras pessoais do Estevão. O Estevão bateu um papo com a gente por cerca aí de 1 hora. Primeiro ali teve uma apresentadora conversando com ele, depois foi aberto para perguntas o evento. E aí a gente pôde conversar um pouquinho mais com o Estevão, que tá de saída lá para o Chelsea da Inglaterra. Muitos foram os assuntos abordados com o Estevão aqui neste hotel e, claro, um dos assuntos aí, a resenha comeu solta, viu, Michele? Mas um dos assuntos foi o encontro, o embate entre Estevão e Messi, embate que vai rolar lá no Mundial de Clubes, na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Teremos a partida entre Palmeiras e Inter Miami. Palmeiras que tem o Estevão ainda, Inter Miami que tem o Messi, e aí o Estevão é muito fã do Messi. Inclusive ele já foi chamado de Messinho na base quando ainda atuava pelo Cruzeiro antes de vir para a base do Palmeiras. Foi perguntado se vai tentar trocar de camisa ali com o Messi, se vai tietar, se não vai, e já falou também desse jogo contra o Cruzeiro que acontece no domingo, última partida do Estevão pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras antes de ir para a Europa. Então vamos ver aí a resenha de Estevão aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Depende. Lógico, que pergunta. Eu já falei, eu brinco com meu pai, eu não sei se eu vou jogar, se eu vou assistir ele jogar, ou se eu vou estar ali, mas se o juiz apitou, eu já tô correndo pra... Acho que quando eu estiver acabando o jogo, eu vou estar ali do ladinho dele já pra... Mas em relação ao Cruzeiro, eu sempre falo que o Cruzeiro, eu agradeço a tudo que o Cruzeiro fez por mim, uma porta de entrada também que eles me deram pro futebol, tem que agradecer cada carinho. Até hoje tenho contato com alguns meninos de lá. Então, minha estreia no profissional foi contra o Cruzeiro e eu estava me despedindo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Então, vai ser um motivo de muita emoção para mim, de muita alegria também. E espero que ocorra tudo bem. Então tá aí o Estevão aqui no Gazeta Esportiva fazendo a sua despedida também da imprensa. Ontem parou na Zona Mista, conversou com a gente, já tinha parado anteriormente também, agora vem para esse evento neste hotel aqui na capital paulista. Veio, participou e rapidinho já vazou porque já tá se preparando, claro, para esse jogo contra o Cruzeiro aí. Lembrando que o Palmeiras vai lá para os Estados Unidos no próximo dia 9 de junho e aí estreia na competição no dia 15 de junho contra o Porto de Portugal. O jogo contra o Inter Miami será o último, repito,
repito, da fase de grupos deste Super Mundial da FIFA que acontece lá nos Estados Unidos. Devolvo para vocês, continuo aqui porque a gente ainda vai bater muito bola aqui no Gazeta, viu, Michele, sobre o Palmeiras, sobre preparação, sobre provocação em relação ao Corinthians, porque não, depois dessa goleada aí na Libertadores, tem muito Verdão no programa ainda. Me devolvo para a quinta série aí. Ah, Eva, você também é da quinta série, viu, José Paz? Pensa não, que hoje tem muita gente aqui da quinta série. Você é da sexta, então, não é muito longe. Eu tô no 4º ano da faculdade, para com isso, Michele. Olha, deixa eu só falar uma coisinha, a gente já vai conversar muito com o Estevão, José Paz também já volta. Você já se perguntou se realmente precisa jejuar? Mas antes, vamos comentar um pouquinho, o que vocês acharam aí da entrevista do Estevão? Tava feliz, né? Me lembrou muito o troféu Mesa Redonda, né? Porque o Estevão é essa simpatia. Uma graça. Ele é muito puro na essência. Ele é como ele é dentro de campo, alegre. Alegre. O futebol dele é o Estevão fora de campo. O Estevão é um cara alegre dentro de campo, esse futebol alegre. E me preocupa um pouquinho o fato de jogar no Chelsea. Gostaria de ver ele talvez na La Liga, não no futebol inglês. Mas de qualquer forma, eu acho que ali é um passo. É um passo para que ele possa crescer. O Chelsea, eu acho que ainda pode ficar pequeno para esse garoto. Aliás, o José Paz que trouxe essa reportagem aí, no próximo domingo você não perca uma matéria exclusiva do Zé Paz, do nosso time, toda a nossa produção, nós trabalhamos. São imagens exclusivas do Estevão, entrevista exclusiva com o Estevão, a família falando, os amigos, os primeiros passos. Imagens inéditas. Imagens inéditas que nunca foram mostradas, a gente vai mostrar para você no Mesa Redonda. Então, tem muita coisa sobre o Estevão domingo no Mesa Redonda, no trabalho do Zé Paz e todo o nosso time de produção. E a gente estava vendo agora há pouco lá na redação, tá espetacular, show de bola. E na entrevista o Estevão disse que vai tietar o Messi, é o ídolo dessa geração, mas eu vou dar um conselho, conselho do tiozão, Estevão. Tieta depois do jogo. Antes do jogo, não. Antes do jogo é Eye of the Tiger, sabe? Inimigo. É o Mundial de Clubes, cara. Se ficar tietando antes, futebol tem um componente emocional. Eu, pelo menos, sou desse tempo, né? O Pelé, a gente falou do Pelé agora há pouco. O Pelé era um doce, era educado com todo mundo, com o juiz, com o adversário. Mas no apitou o começo do jogo, ele virava um animal. Eu sei que não é o perfil do Estevão. Mas ele falou. Mas também não vai ficar babando muito ovo. Mas deixa ele pra falou. depois. Você para de ser chato, porque Ele falou quando acabar o jogo. Eu entendi o que você está falando, eu estou entendendo o que você está falando, mas assim, não vamos tirar a simplicidade do garoto, né? Ele foi humilde como ele realmente é. Ele falou que no apito final que ele ia buscar a camisa, falou quando apitasse. Né? Mas falou assim que mas não adianta, Quem cara. não? Mas você acha que... Mas eu tô sendo chato eu só, sei, cara. não, você tá certo, você sabe. eu entendi. É tiozão você, Agora, né? você imagina pro Estevão, ele falou acho que na entrevista de ontem, né? Ele fala assim, poxa, eu vim aqui na arquibancada, agora eu tô fazendo gol aqui, tô saindo daqui, não como torcedor, como jogador. Mas no jogo e agora, tem que entrar agora junto, você imagina, junto. Ô Silvestre, você imagina você tá de frente a frente com o Messi, porque ele é um garoto ainda. Cara, eu estive frente a frente com o Raí num jogo de final de ano, quando a gente entrava no CT, na despedida do ano, amistosinho lá com a imprensa. Eu dei um carrinho num dos maiores ídolos e roubei a bola do Raí. O pessoal parou o jogo e falou, você é louco, Silvestre? Gente, ele jogou mais que o Cafu, deu Isso é verdade. Isso é verdade. Isso aconteceu. Ele quase acabou com a nossa festa. Ele quase acabou com a nossa festa de confraternização. Era jogo. Ele simplesmente ia quebrar o Raí num jogo. Não, eu não quebrei, eu fui na bola. Tem mais de Zé Paz? Tem sim. Agora o papo é sobre o técnico Abel Ferreira. O treinador está empolgado com o elenco, Zé? Tá empolgadíssimo, né, Michele? Vocês comentavam sobre o favoritismo do Palmeiras nessa Conmebol Libertadores, 6 vitórias em 6 jogos nessa fase de grupos. E o Abel, ele tá com um elenco realmente com muitas peças para ele poder utilizar ao longo da temporada. E aí ele foi perguntado ontem, depois do jogo, depois dessa vitória cachapante por 6-0 na Libertadores, se esse agora é o melhor elenco que ele já teve nas mãos desde que ele assumiu o Palmeiras. Se esse atual elenco é o melhor da era Abel no Verdão. Então pode rodar aí o professor Abel Ferreira no programa aqui. Eu já disse que sim, pelas soluções que temos, e esse era o nosso objetivo, por isso vimos construindo o nosso elenco ao longo destes anos, vendendo, comprando, reforçando, reformulando. Faz parte, isso é assim que fazem as melhores equipas. Não é garantia de nada, mas queremos andar a competir como temos competido
andar a disputar competições como a Libertadores, a lutar por títulos, temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar, porque eu acho que já falei isso no início do jogo, temos grandes treinadores em grandes países, Real Madrid, Cities, e nem sempre ganham, portanto, mas são equipas que se reforçam, mas sim, é verdade. Importante ressaltar também que nessa mesma entrevista coletiva, o Abel disse que não quer nenhum reforço para o Mundial de Clubes, agora o Super Mundial de Clubes, mas que depois da saída do Estevão vai querer sim repor essa peça, repor essa saída, o Estevão. A gente sabe que é difícil, é um jogador agora já de classe mundial, de seleção brasileira, foi convocado recentemente aí pelo Ancelotti para a seleção brasileira, vai ser difícil repor, mas ele disse que quer sim essa reposição. Palmeiras, que depois dessa vitória em cima do Sporting Cristal foi para as redes sociais provocar o Corinthians, o maior rival. Temos aí a provocação que o Palmeiras fez, acesso liberado do Verdão à próxima fase, às oitavas de final da Conmebol Libertadores. O Palmeiras que tem 248 jogos em Libertadores e 142 vitórias. O Corinthians tem 142 jogos na Libertadores, ou seja, o mesmo número de vitórias que o Palmeiras tem na competição, o Corinthians tem de partidas. Corinthians que tem 70 vitórias na Libertadores. Então, tá aí aquela cutucada, né, Michele? Aquela provocada de rede social que a gente sabe que todo mundo, todo torcedor gosta, e o Palmeiras fazendo essa provocação pela 18ª vez o Verdão nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho aí sobre Abel Ferreira. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam acompanhar aí os comentaristas debatendo aí sobre o Estevão, né, que fez aí a sua última apresentação. E que apresentação, né? Apresentação de gala, jogou muita bola aí contra o Sporting Cristal. Última vez do Estevão jogando no Allianz Parque, né? Antes de ir aí pra Europa, né, pessoal? Então, foi uma atuação digna demais de despedida, né? Estevão deixou o seu gol e que golaço que ele fez, né? E, enfim, vocês puderam ver trechos aí da entrevista que ele deu, né? A humildade dele falando do Messi, né? Que ele vai pedir a camisa do Messi, no caso, no jogo lá contra o Inter Miami. Então mostra aí que o moleque é humilde também, né? Sabendo que ele é um craque, né? É uma grande promessa aí do futebol, né? Que pode sim, quem sabe, chegar aí ao patamar de Messi, quem sabe no futuro, né? Se ele continuar nessa toada aí e com profissionalismo ele pode chegar assim, porque talento ele tem de sobra, né? Porém, sempre com humildade, mostrando aí de que o Messi, né, também tem e se tem, né, o seu lugar aí no futebol. Então, assim, mostrando que também não deixou subir a cabeça nem nada disso. Enfim, pessoal, muito bacana mesmo. O último jogo do Estevão, um jogo sensacional do Palmeiras, 6-0, né? Dispensa comentários, 100% na Libertadores, 6 jogos, 6 vitórias, não tenho o que comentar. Palmeiras muito bem mesmo, classificadaço, com sobras, enfim, na Libertadores aí, né, pessoal? Então, vai aí nos comentários, deixa a sua opinião, o que você achou do jogo do Palmeiras e o que você achou em específico do Estevão na partida. Você gostou da partida do Estevão? O que você achou do gol que ele fez? Enfim, deixe sua opinião aí no campo dos comentários, beleza? A sua opinião é muito importante aqui no canal. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer. O like é importante, ajuda demais. Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão aí. Belezinha? Bom, então, no mais é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço. É o Porco. É nóis. Fui.